boa noite para você. Tá começando mais um programa Antenadas aí na sua telinha e agora nós vamos falar sobre mulheres que têm dificuldade para engravidar. E você fica sabendo tudo sobre este assunto agora no quadro Champanhe no Divã. E eu recebo hoje em meu divã o Dr. Mauro Bibancos, que é especialista em reprodução humana. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao programa Antenadas. E tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Eu queria saber, assim, primeiramente, quais são as principais dificuldades que impedem uma mulher de engravidar, doutor? Na verdade, a gente já tem que dividir. 50% dos casos nós estamos falando de problemas da mulher. 40% dos casos, problema do homem, e 10% a junção dos dois. O homem, basicamente, é uma alteração da contagem seminal, certo, que pode ser de leve, moderada ou muito grave, ao ponto de não ter espermatozoide. Então, tem uma gama enorme de motivos para isso. E a mulher tem uma gama muito maior de motivos para não conseguir engravidar. Trompa, dificuldade ovulatória, problemas no útero, problemas genéticos, abortamentos, endometrioses, infecções e assim vai. Então, a indumentária da mulher é muito grande. Por esse motivo, então, algumas mulheres encontram mais dificuldade do que outras, por serem motivos normalmente diferentes, né? Cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. A ideia é sempre tentar individualizar, porque a reprodução humana é um pouco diferente das outras áreas. Nós não temos um paciente, nós temos 2 pacientes para um único caso. É verdade. Então, a somatória de fatos e de informações nos traz uma conduta e traz para a gente uma esperança ou um prognóstico. Existe um tempo mínimo ou máximo de um casal que está tentando engravidar naturalmente antes que ele procure um especialista em reprodução humana? A gente espera até os 35 anos da mulher, 1 ano para tentar engravidar. A partir dos 35 anos, a gente tende a puxar um pouquinho essa taxa para 6 meses e casais acima, que a mulher tem acima de 40 anos, o ideal é você investigar antes mesmo de começar a tentar. Certo, então nem é indicado uma mulher de mais de 35, 40 anos ficar tentando engravidar naturalmente, porque a chance dela já diminui bastante, é isso? A gente só precisa tomar um pouco de cuidado em enfadar dados, dizer o seguinte, você vai conseguir ou não vai conseguir. Mas eu acho que a informação da reserva de ovário, então aí já vem uma diferença muito grande com o homem. O homem pode perpetuar a produção, certo. A mulher tem um fim reprodutivo, então é possível prever esse fim. Então existem testes, exames que fazem com que a gente consiga prever isso. E essa informação é muito importante, é valiosa para a mulher, porque algumas vezes, quando aquilo se foi, fica muito difícil de correr atrás. Certo. Se uma mulher te procura, um casal te procura, né? Porque já vem tentando engravidar há um tempo e está tendo dificuldades, estão tendo dificuldades, qual que é o primeiro procedimento? Você pede alguns exames? Que tipos de exames são esses? Como que é o... Acho que tudo vai ser baseado na história. O tempo é uma forma já de avaliação de dificuldade. Um casal que está 10 anos juntos, porque se conheceram muito cedo, denota uma coisa provavelmente intransponível. Então a gente já aumenta a indumentária. É claro que sempre você tem que atingir os 2 lados. Então já sai pedindo o exame para o homem também e já faz uma coisa concomitante à mulher. Porque é muito comum você pedir de um lado, aí você não consegue engravidar, você vai pedir do outro. Existe uma perda de tempo e a gente precisa lembrar que é uma das áreas em que o emocional mais atinge as pessoas. Acho que acima disso só doenças muito graves. Então a gente mexe com sonhos, então é importante ser muito proativo. Entendi. Eu gostaria que você voltasse um pouco, eu acho que eu perdi um pouco da linha de raciocínio, quando você falou de casais que estão há muito tempo juntos. Juntos tentando. Então, quando você tem 10 anos de tentativa, isso denota uma coisa provavelmente intransponível, não vai conseguir em casa. Às vezes, é óbvio que existe, às vezes, pessoas que são mais preocupadas e que 3 ou 4 meses já querem saber se tem algum problema. E é óbvio que esse tipo de casal a gente tende a ser um pouco mais tranquilo, mais benevolente, porque existe uma margem ainda para ser gasta. Agora, histórias muito longas, pode investigar tudo porque você vai provavelmente encontrar alguma coisa. Tá, e aí você encontra o problema. Vamos supor que
uma endometriose ou o caso da produção de sêmen do homem é diminuída, aí você vai tratar primeiro esse caso especificamente para depois fazer alguma indução de ovulação. Como que é isso? Algumas vezes, dependendo do caso, a gente faz tratamentos prévios para a própria reprodução assistida. Então, em alguns casos, a gente opera a endometriose antes, em alguns casos a gente tenta corrigir o sêmen antes, ou na tentativa do natural, ou até para potencializar a fertilização in vitro. Então, cada vez mais a gente vem achando que o laboratório não pode fazer milagre. Então, a gente tenta municiar o laboratório de melhores gametas, óvulos e espermatozoides, no caso de fertilização. Então, existe uma corrente muito grande da tentativa prévia de análise dos casais, de tratamento prévio, e aí sim partir para alguma coisa mais incisiva. Entendi. E quando o casal decide, vou fazer a fertilização in vitro, como que é o procedimento? Para quem já pensou sobre isso e sabe pouco sobre o assunto que está lá em casa, como que você explica para o seu paciente, no caso? É claro que a gente está falando de um número grande de formas de tratamento, mas existe um standard, existe um básico que eu vou explicar. Normalmente o casal, quando vai tentar a fertilização in vitro, a gente baseia as nossas datas na menstruação. A mulher menstrua, vai ao segundo dia, primeiro, segundo dia à clínica, e ela começa os remédios no segundo ou terceiro dia. A gente acompanha por ultrassom esse crescimento folicular, eventualmente exames de sangue. Quando esses óvulos se apresentam, ou melhor, os folículos, que são o óvulo vai produzindo um líquido que vai formando uns cistos, o que denota que aquele folículo está crescendo, que são óvulos que estão lá dentro. A gente vai captar esses óvulos. Nesse dia o marido coleta o sêmen, se o tiver, ou se a gente tivesse que fazer alguma técnica para buscar espermatozoide, existem técnicas. Então, existem problemas como não ter espermatozoide. Esse é o momento do homem entrar. Esses embriões crescem por 5 dias e a gente avalia. Esses embriões podem ser devolvidos para a mulher conforme a sua faixa etária. Tô super curiosa, tô adorando esse assunto, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já a gente volta com mais Antenadas para você. Estamos de volta com o programa Antenadas, falando hoje sobre reprodução humana aqui com o Dr. Mauro Bibancos. Doutor, o senhor estava falando, né, antes de irmos para o intervalo, da quantidade de embriões que são produzidos e aqueles que realmente acabam vingando, vamos falar assim, né, no dito mais popular. Por esse motivo, então, que a chance é muito grande de existir uma gravidez gemelar, certo? Sabe-se também que o procedimento não é um procedimento acessível financeiramente a todos, né? É um procedimento relativamente caro. Quais as chances de a mulher, né, o casal, no caso, entrar com o procedimento e sair frustrado porque a inseminação não deu certo? Tá. Na realidade, sempre que não engravida vai haver uma frustração. Acho que difícil dos casais algumas vezes entenderem em que, apesar de não ter dado certo, é uma área binária, sempre 0 ou 100, 0 ou 100, né? Ele achar que fez o melhor, no melhor lugar, com o melhor médico. Nessa hora, eu acho que as informações, tudo que é coletado prévio, se você consegue explicar exatamente para esse casal, passo a passo o que foi feito, ele entende que existiu uma dificuldade que eu não consegui transpor. As taxas são basicamente divididas em alguns fatores, mas o fator principal é a idade da mulher. Então, quanto mais jovem, maior a taxa de sucesso na reprodução assistida. Por isso que a gente também lida com taxas maiores de gemelar. Eu trabalho com 2 embriões. 20 a 25% das pessoas que engravidam nas clínicas engravidam de 2, de gêmeos. Então a gente está falando de gemelar 2, né? Isso já é praticamente proscrito por a gente trabalhar com muito pouco embrião. Mas é complicado trabalhar com expectativas. Acho que esse é o ponto. Na hora do intervalo, nós estávamos conversando sobre
como a tecnologia nessa área vem avançando, na área genética, inclusive. O senhor estava me falando sobre que hoje em dia é possível evitar que essa criança possa vir com algum problema genético. É isso mesmo? Como que... Os problemas genéticos têm algumas ordens. Então você pode ter uma ordem já familiar, uma doença que vem afligindo aquela família geração após geração. Então normalmente já existe um nome para isso. É uma doença X em que todos os homens têm, todas as mulheres, seja o que for. O sorteio genético pode ser favorável ou não. Certo. Se essas doenças são provocadas por um único gene, e boa parte delas o são, é possível você detectar nos embriões aquele embrião que não tem esse tipo de doença. Isso vamos dizer, muito recompensador fazer isso, porque você exclui aquela doença naquela família que tem um histórico de tio, alguns deles vêm com histórico já da Europa, de familiares que vêm morrendo ou sofrendo daquilo. Sim. Mas existe também casais que fazem tratamento e que têm potenciais maiores por si só de erro genético, por exemplo, a idade avançada da mulher. Então é possível você detectar nos embriões, embriões que são o que a gente chama de euploides, é o nome técnico para dizer saudáveis. Certo. Se a gente entender que a gente não rastreia tudo, mas a gente tem um bom screening, um bom rastreamento, você consegue vasculhar muito bem a imensa maioria desses problemas. Então, em pouco tempo, eu acredito que a gente vai abranger boa parte das doenças. Você já faz o teste genético antes desse embrião ser implantado no útero da mulher. Isso. Interessante. Você consegue descobrir, inclusive, síndrome de Down e outras síndromes? Sim, sim, exatamente. Muito interessante mesmo. Doutor Mauro, é impressão minha ou parece que atualmente há um número muito maior de mulheres com dificuldade para engravidar? Eu não sei dizer em termos populacionais, eu sei dizer em termos de tratamento, em termos de procura da clínica. Isso tem alguns fatores. Os fatores são, hoje se casa mais tarde, hoje se tem filhos mais tarde, ou hoje se tem segundas e terceiras uniões. A gente também abriu, vamos dizer, a grade, o escopo das clínicas para esses rastreamentos genéticos. Então, é um escopo novo, não necessariamente são pessoas que têm dificuldade em engravidar, mas de ter filhos de uma forma saudável com aquela doença. Então, um novo, vamos dizer, um novo filão desses pacientes. E, no outro sentido, a gente também invadiu a área da oncologia. Então, pessoas que fazem quimioterapia, radioterapia, podem, vamos dizer, destruir os gametas, óvulos e espermatozoides. Então, nós já fazemos congelamento de ovos, de embriões, de espermatozoide e agora, mais recentemente, de tecido ovariano. Então, uma tecnologia muito nova em que a gente já tem casos feitos na clínica de congelamento do tecido ovariano para tentar implantar posteriormente nas próprias pacientes. Certo. Tem um dito popular, acredito que talvez muito senso comum, mas pode ser que eu esteja errada, que a pílula, né, anticoncepcional, se ela é tomada por muito tempo, ela pode dificultar o processo para a mulher engravidar. Isso é uma verdade ou é um mito? Não, isso é um mito. Isso é um mito. Se a gente tivesse esse problema, a pílula é da década de 60. Então, quando você para a pílula, você pode ter uma menstruação na sequência não tão adequada, mas depois as coisas vão acontecendo de forma natural. E as pílulas mais novas têm dosagens hormonais muito pequenas. Baixas. Então, é muito tranquilo. E um outro problema que se ouve falar muito, né, é de ovários policísticos, né? O quanto que esse tipo de problema diminui, né, na probabilidade de uma mulher ter sucesso na... O ovário policístico, obviamente dentro do ovário policístico você pode ter seus graus. E dentro do grau do ovário policístico, o pior é aquele que a mulher não menstrua em períodos regulares, o que a faz não ovular. Se ela não ovula, ela não oferta o óvulo ao espermatozoide quando tem relação. Então, assim, você pode melhorar isso de forma medicamentosa, você pode melhorar com cirurgias, então existe um manuseio sim. Agora, o ovário policístico, você precisa, vamos dizer, domar os hormônios, principalmente o que a gente chama de androgênios, testosterona,
Essas mulheres têm um pouco mais alto. Então a gente tem como manusear isso e colocá-la num padrão normal de ovulação. Muito legal, muito interessante. Eu acho que esse assunto daria uns 3 programas para a gente falar, porque tem muita coisa, né, para perguntar. Eu acho que eu não consegui perguntar nem 10% do que eu gostaria, mas a gente tem um tempo, a gente tem que terminar. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Obrigado. Dizer que você tirou muitas dúvidas minhas e acredito que do pessoal lá em casa. E você tem um telefone que o pessoal, né, que deseja engravidar? Aqui em Jundiaí é 4521-1014. E em São Paulo, 5053-6500. Mas o programa ainda não terminou, porque daqui a pouco nós vamos aquecer a sua noite com o quadro Desejo Oculto. Segura aí. Estamos de volta, o intervalo foi rapidinho, porque agora é hora de esquentar a sua noite no quadro Desejo Oculto. E você quer participar do programa? É só enviar a sua pergunta para antenadas@tvredepaulista.com.br e nós iremos responder a sua dúvida, aquela mais íntima, no mais absoluto sigilo. E a Marina Vitali veio mais uma vez aqui no programa, a pedidos. Fico muito feliz. Para me ajudar a responder aqui a sua dúvida. Bom, para quem ainda não assistiu, não acompanhou o programa, nós procuramos responder a sua dúvida não como sexólogos, terapeutas ou especialistas, mas sim como se fôssemos aquele seu amigo íntimo, tá bom? Então, vamos lá, né, Marina? Vamos lá. Ter poucas relações sexuais pode alterar o humor da pessoa? Deixá-la mais estressada? Eu acredito que sim, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, com certeza. Fora os estudos, né, que já comprovaram isso mesmo, sim, que mexe muito com os nossos hormônios, eu acredito que sim, realmente. Nós ficamos mais estressadas, mais chatas, tensas, né? E depois de uma relação sexual, com certeza, fica mais tranquilo. As famosas mal amadas, né? Mal amadas, quando exatamente. Aquela pessoa chata, ranzinza, que quando você fala, ai meu Deus, isso daí deve ser mal amada. Mal amada, é isso mesmo. Eu acredito que sim, que é real. Você sabe que eu estudo psicologia, né? Uhum. E em psicanálise eu estudei um pouco do comportamento das histéricas que tinham antigamente. As histéricas eram mulheres que paralisavam o corpo de uma hora para outra, ficavam cegas e tinham alguns problemas físicos mesmo. Uhum. E não tinha uma explicação fisiológica para aquilo. Isso. Os médicos estudavam para saber de onde estava vindo aquilo e os olhos da mulher, por exemplo, não tinha nenhum problema, estava perfeitamente normal, só que ela relatava não enxergar, outras não engolir, outras perdiam a voz. E eles acreditavam, porque era uma doença muito frequente nas mulheres, não tinham homens histéricos. Então, e era numa época onde ainda não existia as autópsias, não se conheciam a anatomia humana. Então, eles acreditavam que isso era um problema feminino, que o útero da mulher girava dentro do corpo, né? E que por isso que acontecia esse problema. Só que depois de muito tempo, com muitos estudos, se percebeu que as mulheres daquela época elas eram muito reprimidas sexualmente. Sim. Elas não podiam sentir prazer, ter orgasmo, né? Elas se casavam somente para servir ao marido. E a ser mães. E para ser mães. Uhum. Então, na relação sexual com o marido, ela abria as pernas, o marido penetrava, ejaculava e pronto, a mulher não sabia o que era ter orgasmo. Ela não podia nem demonstrar nada. Né? E é interessante até, mesmo que eu não faça outras perguntas, eu acho legal contar essa história nesse programa. Você sabe de onde que surgiu o vibrador? Como que surgiu o vibrador? Não faço ideia. Então,
Justamente ao estudar, os médicos daquela época, ao estudar essas mulheres histéricas, eles perceberam que quando elas tinham, como eles achavam que era uma doença do útero, que quando eles estimulavam manualmente o clitóris da mulher, elas chegavam a um estágio que eles chamavam de paroxismo, né? Que é o orgasmo, né? Estimulava, a mulher ia tendo algumas reações com o corpo e tal, e elas iam tendo uma melhora na histeria. Voltavam a enxergar, voltavam a andar e tudo mais. E aí, chegou um momento em que as clínicas começaram a ficar lotadas, né? Porque aqueles médicos estavam resolvendo os problemas. O problema das mulheres. E eles ficavam com as mãos cansadas, porque o dia inteiro eles ficavam estimulando aquelas mulheres. Então, teve um médico que ele criou um aparelho que na época era a vapor, né? Tem na internet, parece uma furadeira, um negócio horroroso, de ferro assim, ó. E ele colocava ali até que a mulher chegasse ao paroxismo, né? Ao orgasmo. E assim foi evoluindo a coisa do vibrador. Nossa, mas é incrível. Imagina como elas não assustavam ao ver tal mecanismo, né? Hoje em dia é tudo mais bonitinho, coloridinho, sem delicado, fio, sem nada, sem né? fio, que disfarça, né? Então, faça sexo, vai melhorar o seu humor, né? Independente de fazer sexo, se você não tem algum parceiro, compra um vibrador, se masturba, se conheça e seja muito feliz. Muito. Né? Olha, vamos para a próxima pergunta. Ter relações frequentes pode emagrecer? Depende do seu desempenho. Do seu desempenho, do seu metabolismo, lógico, queimar calorias muitas, né? Mas aí vai depender também do seu metabolismo, né? Eu acredito, e do seu desempenho, do que você vai fazer ali. Se você ficar paradinha ali, esperando só... Não vai queimar muito. Não vai queimar muito. Mas, se você for por cima, mas vai. Que é um excelente exercício físico que queima realmente, sem dúvida, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma. Próxima pergunta. Tenho dúvidas sobre o orgasmo. Como saber se eu já tive um? Se você tem dúvida... É porque você não teve, coitada. É porque você não teve. É porque você não teve. Não tem como explicar, né? É uma sensação inexplicável. Se ela já teve, porque ela já teve, ela saberia. Não tem muito como explicar. Mas você sabe que é mais frequente, Marina, do que a gente pensa, né? Mulheres que não sabem o que é ter orgasmo. Sim. Assim, depois que, né, eu comecei a trabalhar com produtos eróticos e ter mais contato, assim, com as mulheres, falar mais sobre o assunto, eu comecei a ficar chocada, assim, com o número de mulheres que não sabem. E muitas também têm vergonha, né, de falar que nunca sentiu ou que tem uma dificuldade, né, em chegar ao orgasmo realmente. Mas é possível e, como você falou, hoje em dia tem N brinquedinhos e acessórios para isso. Se ela tem dificuldade com o homem, ela pode muito bem conseguir com os acessórios, com o vibrador. Porque tudo começa quando você começa a se conhecer, quando você se toca, né? Se você não conhecer o seu corpo, se você não se masturbar, dificilmente outra pessoa vai tocar em você e você vai saber onde gosta ou não, né? Onde gosta ou não, Exatamente. é isso aí. Normalmente as mulheres que conhecem o orgasmo, a maioria, eu li numa pesquisa, sentiram o orgasmo a primeira vez se tocando ainda crianças. Sim, já ouvi dizer também, várias vezes. Né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada a você a sua por participação. tudo. Tô adorando. Oh, eu também. Vai voltar, né, Marina? Vou, com certeza. Já é da casa aqui. Muito obrigada. E o programa Antenados vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais Desejo Oculto, tem mais Champanhe no Divã. Eu te espero. Até lá.